No ensaio para determinar a massa específica dos sólidos, de acordo com a NBR 6458, devemos utilizar um repartidor de amostras, uma peneira de 4,8 mm, um cesto de tela de arame com cobertura de malha de cerca de 3 mm, uma balança, uma estufa, um termômetro, tecido absorvente e, por fim, bandejas metálicas. O procedimento inicia dividindo a amostra em duas partes iguais, pois nesse ensaio utilizaremos apenas uma das partes. É feita a lavagem da amostra na peneira de 4,8 mm. Assim, todas as partículas mais finas passarão pela peneira e ficarão retidas apenas as partículas maiores. Em seguida, o material retido é submerso em água destilada. Após 24 horas, enxugar o material, retirando apenas a água superficial. De acordo com a tabela 1, determinar a massa da amostra saturada. Colocar a amostra no cesto de tela de acordo com a tabela e definir sua massa saturada quando totalmente imergida. Determinar a temperatura, como 0,1 graus Celsius. Deixar a amostra secando na estufa entre 105 e 110 graus Celsius e anotar o valor da massa superficial seca. Com o auxílio da fórmula, calcular a massa específica, a massa aparente e a absorção de água dos grãos. E para calcular a massa específica dos grãos, contendo frações pesadas e retidas na peneira de 4,8 mm, usa-se a fórmula. Para o cálculo da massa específica dos grãos, que passam pela peneira de 4,8 mm, utiliza-se uma estufa, um aparelho de dispersão com assas metálicas e copo munido de chicanas metálicas, piquenômetro, bomba de vácuo com registro, termômetro graduado, balança, funil de vidro, conta-gota ou pipeta, banho-maria, becker de vidro, cápsulas para determinar a densidade. No ensaio, iremos utilizar 250 gramas homogêneas de amostra. Pesar com a resolução de 0,01 gramas. Quantidade tal que a massa seca seja de 50 gramas para solos argilosos e siltosos e 60 gramas para arenosos. Quando for utilizado o piquenômetro, anotar a massa de 500 cm3 como MI. E quando o ensaio for realizado com o piquenômetro de 1000 cm3, a quantidade de material deve ser dobrada. Imergir a amostra dentro da cápsula com água destilada e deixá-la por no mínimo 12 horas. Colocar a amostra a ser ensaiada no becker, imergida na água destilada e deixar por 12 horas. O restante do material deve ser determinado sua umidade através da NBR 6457. O material da cápsula é despejado completamente dentro do copo de dispersão. Em seguida, é transferido ao piquenômetro, levando o copo para evitar perdas. Encher o piquenômetro até a metade e aplicar o vácuo de 88 kPa por 15 minutos, agitando o piquenômetro em intervalos regrados de tempo. Adicionar água destilada até 1 cm abaixo do gargalo e aplicar o vácuo de 88 kPa. Caso a pressão total não seja removida, colocar o piquenômetro com a amostra em banho-maria, sempre adicionando água para compensar a evaporação. Adicionar água destilada até 1 cm abaixo da marca de calibração do piquenômetro e deixá-lo em repouso até as temperaturas do ensaio do ambiente fiquem iguais. Com o auxílio de conta-gotas, preencher a água destilada do menisco até a referência. Por fim, pesar conjunto, piquenômetro mais amostra mais água com resolução de 0,01 gramas e anotar como M2. E determinar M3 pesando o piquenômetro cheio de água até o referencial considerado a temperatura do ensaio.